Olá, vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O fato de agora é um fato real, é um fato que não tem nada a ver com fantasmas, com coisas sobrenaturais. É uma coisa normal que quando eu vivi isso, vivenciei isso, às vezes a gente achava até um pouco de graça, né? Mas além de cômico, é triste o que vou contar. É sobre como algumas pessoas podem viver na miséria humana, na miséria absoluta que o ser humano pode chegar, né? E tem muitas pessoas por aí. E como aquelas pessoas não conseguem encontrar o caminho mesmo se você mostrar. E a gente não entende, a gente fica perguntando por que, né, Deus permite que uns têm tanto, outros têm quase nada. Alguns têm facilidade para encontrar o caminho da paz, o caminho da luz, o caminho talvez de um progresso financeiro, ou pelo menos de uma estabilidade, ou pelo menos de uma vida melhor, de uma vida com dificuldade, mas uma vida feliz, né? A gente fica parado e não consegue entender porque há uma grande diferença de um ser humano para o outro. Daí só Deus pode nos responder, que é mistério, né? Esse fato eu vivenciei, vi próximo de mim. Eu acho que foi no ano de 95, por aí, mais ou menos, eu acho 96. Década de 90. Próximo à minha casa, no sítio, o fazendeiro contratou uma família e levou para morar. Não sei nem onde ele arrumou também. Ele arrumou, pagava o salário mínimo, dava casa, dava o leite, dava folga no final de semana, e o emprego, e a luz elétrica, a água, e a casa era boa. E ele levou essa família para trabalhar. Era uma família afrodescendente. O homem era uma pessoa boa, pessoa trabalhadora, mas logo quando chegou, desembarcou sua mudança, deixou o motorista da cidade em Areias que se passou isso. O motorista se assustou com todo aquele movimento, achou estranho, mas não falou nada. Desembarcou as coisas deles e foi embora. Na mesma tarde, eles bateram em casa pedindo açúcar emprestado. Chegou lá uns dois, três moleques, um assim, outro assim, a escadinha. Na verdade, eles eram em 11. A maioria homens, só tinha uma menina. E aí, a gente arrumou açúcar. Ele voltou a segunda, a gente arrumou, voltou a terceira, a gente não arrumou também não. Aí eles não foram mais perturbar. Aí a gente descobriu que eles tinham esse costume de sair pedindo as coisas onde eles iam trabalhar. Mesmo tendo as coisas em casa, eles pediam. Beleza, tudo bem. Foi continuando. Aí começou as travessuras dessa família. Era totalmente desestruturado. Se era tarde, te dava bom dia. Se era noite, dava bom dia. E não tinha, assim, nenhuma formação cultural. E ao lado tinha uma escolinha rural ainda naquela época. E era normal que quem morasse naquela casa pegava a merenda para fazer e recebia um dinheirinho e fazia ali. Só que não deu certo porque eles mesmos, os filhos da mulher, pegava a merenda e comia tudo, e comia cru e escondia, fazia tipo um buraco no chão, tinha aquela panelinha e punha ali a comida. Era totalmente loprado da ideia. Bom, aí não deu certo, beleza. Daí um certo dia um funcionário da prefeitura foi arrumar a estrada e deu falta do seu almoço quando ele foi almoçar. Aí meu pai estava passando na carroça
Ele falou, nossa, Zé, roubaram a minha comida aqui, não sei o que que tem. Aí meu pai falou assim pra ele, rapaz, não roubaram a sua comida não. É o Marquinhos ali de baixo que ele cata, mas é que ele tem fome. E esse senhor já era um senhor que estava arrumando a estrada. Meu pai falou, vamos lá em casa que você almoça. Aí ele foi lá e almoçou, beleza. E voltou e deu isso por acabado. Aí aconteceu com uma outra pessoa que estava trabalhando com meu pai. Ele chamava Paulo. Deixou sua comidinha no canto, estava limpando cana. Daqui a pouco esse Paulo, meu pai passou e ele falou, seu Zé, um bicho veio aqui e comeu minha comida. Meu pai falou, um bicho como, Paulo? Bicho? Aí já imaginou. Falei, deixa eu ver. Foi lá, ele mostrou a marmitinha dele. Ué, soltou o bordazinho, como a gente diz na roça. Comeu a comida e fechou ainda. Aí eu falei, não é bicho nenhum não, é o Marquinho. Ele cata a comida mesmo e come. Aí vão lá em casa que você almoça. Ele foi, almoçou e voltou. E ele foi seguindo, fazendo suas travessuras. E aí um dia, estava eu caminhando à tarde na estrada, vi eles tentando tocar a vaca do fazendeiro que eles trabalhavam ali no buraco. Eu olhei, fiquei vendo aquilo. Na verdade, estava indo ver vaca até. Quando eu olhei e vi aquilo, falei, não acredito nisso. Não é possível. Falei comigo mesmo sozinho. Nunca vi uma coisa dessa na vida. Quatro moleques tentando jogar uma vaca no buraco para cair, se acidentar e eles ganhar a carne do fazendeiro. Não, talvez até pelo fazendeiro nem valeria a pena salvar a vaca, mas pelo bicho eu acho que é dor, é sofrimento, né? Aí eu tomei minha atitude, dei um grito, eles largaram a vaca, correram. Outro dia eu estava trabalhando assim no curral de manhã, tinha passado uns meses já, e vinha logo, justo uma vaca que era minha, a que chamava Vila Rica. Lá vinha eles correndo atrás dela porque na porteira tem uma fenda de pedra que foi dinamitada e ficou ali uma fenda. E a vaca ia ficar presa ali e ia morrer. E no que eles estavam ali tocando ela, eu vim, olhei e falei, não é possível. Naquela época eu não esquentava muito a cabeça, passei a mão num pedaço de pau e desci. Desci quietinho, falei, agora eu vou descer esse pau nas costas dele que ele vai ver quanto custa. Quando eu cheguei, encontrei com eles, eles correram, fugiram e largaram a vaca. Eles eram perturbados. Uma outra vez, eles pegaram um ganso, a minha mãe e a minha sobrinha viu, e quando a gente chegou do outro sítio, na boca da noite, eles, eu e mais o meu cunhado, a gente ia buscar o ganso, só que meu pai não deixou, falou, deixa que ele vai soltar, não vão lá não vão tomar nenhuma atitude violenta contra eles não, porque é muita pobreza ali, ele vai soltar o ganso. E nisso, daqui a pouco ele soltou o ganso, aquele gansão branco, e o ganso veio justamente do lado da casa deles correndo. Era o respeito também que eles passaram a ter pra gente, né? A gente nunca bateu neles, nunca brigou com eles, mas sempre, na medida do possível, a gente dava uma dura. Eles catavam cana, a gente nem vai falar que roubou, porque isso era para se alimentar. Cana, ele passava por dentro do brejo no tempo do frio, fazia aquele manojo de cana e atravessava e levava para casa. E fazer o quê? A gente chamava atenção, parava uns dias, continuava no outro dia. Até que um dia meu pai falou, meu filho, não vamos brigar com eles não, porque não adianta. Uma hora eles vão embora daí e tudo melhora. Ele falou, não vê que eles são muito pobres.
e deixa isso para lá. Aí assim a gente foi fazendo. Só que era uma pobreza, como eu disse, material e espiritual e cultural, que não tinha conserto. Eles eram bastante irmãos, eles trocavam pedra como se fosse trocando tiro, não sei se eles viam filme, alguma coisa, e tacavam pedra de saibo grande um no outro. Por sorte, ele não acertava a cabeça. Ele escondia atrás do pau esse marquinho, enquanto as pedras vinham. Ele escondia atrás de um poste que tem até hoje nesse local. Uma vez ele pegou e entrou dentro da caixa d'água da escola e ficou. Aí, bom, chamaram a polícia, procurou, olhou. Quando foram ver a certidão de nascimento na delegacia para registrar o BO, foi se descobrir que ele tinha mais de 22 anos. Ele era muito mais velho que eu na época. E ele tinha, eu creio que nanismo, né? Isso hoje em dia, acho que dá até direito a uma pensão. Naquela época, era muito pobre, não tinha quem ajudasse e ficavam assim, né? E assim eles foram vivendo ali e fazendo suas travessuras. A casa que eles moraram, era uma casa boa, de alvenaria, mas quando eles saíram dela, não tinha parede, estava no tijolo que eles cavavam, assim, a parte de cimento caía no chão, eles cavavam. Aí um dia a gente estava saindo para ir cortar ração, eu e meu pai, chegou lá, tinha um caminhão do exército, da AMAN, manobrando, para treinamento, né? Em frente à casa deles. De repente o motorista perdeu o controle daquilo e avançou em direção da casa, do barranco, e a gente ficou olhando. Ele conseguiu frear antes de bater na casa. Aí saiu tudo assustado para fora. E assim ia, as coisas iam acontecendo, acontecendo. Um tempo eles eram um casal que não era assim, a mulher não era tão velha, havia a possibilidade dela engravidar de novo. Não sei como, ela passou no médico, daí decidiu, o fazendeiro pediu para marcar uma vasectomia para ele. E quando o pessoal do Unidade Básica de Saúde foi lá para conversar com ele, com uma falta de cultura, de informação, ele pensou que ele seria castrado, igual se faz com os bois, com os cachorros. Naquela época fazia, que hoje é proibido, né? E ele ficou bravo, pulou pra cima e falou: ninguém vai me castrar, não. Xingou eles foram embora e ele não fez essa cirurgia. Ficaram ali uns 3 anos, o tempo de destruir a casa e deixar ali um rastro de coisas anormais. Que aí eu pergunto, como no começo do vídeo, porque a vida é tão diferente, a vida de um, a vida de outro. Alguns encontram um caminho, outros não. Existem pessoas estudadas que não conseguem encontrar um caminho. Às vezes conseguem perder o caminho que estão. E a gente vai pensando e imaginando o que pode ser, né? Será a permissão divina que um seja tão diferente que o outro? Ou será a injustiça dos homens? A gente vai morrer perguntando isso, né? A gente sabe que um pouco é a ganância, né? Na maioria dos casos, que levou a nossa sociedade a ser tão indiferente. Mas fica aí uma pergunta. Dessa família, eu só fiquei sabendo que ela mudou de lá na época, eu sabia,
mudou para o bairro São Judas Tadeu, em São José, veio para uma casa de igreja. Tempo depois, por causa do trabalho, fiquei sabendo que haviam falecido os pais, e esses, que eram homens já, estavam por ali, ninguém sabia dizer muito sobre eles, e que a moça havia tomado rumos não muito legais, mas vivia ali. Não sei como eles estão, penso que Deus tenha abrido um bom caminho para eles e que eles estejam melhor se estiverem vivos. Mas é a história de hoje. Peço que você que assistiu dê o joinha, me siga no canal e muito obrigado.